Bom dia! Seja bem-vindo para mais e bem-vinda para mais um EBD. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre a construção de uma espiritualidade saudável, porque o corpo só está saudável se cada célula, cada membro, cada órgão do corpo está saudável. Então, para que a igreja seja um ambiente saudável, para a igreja funcionar de forma sadia, edificante, acolhedora, cada um de nós precisa construir de forma saudável a nossa espiritualidade. No mês de abril, nós estudamos sobre a espiritualidade consciente, a espiritualidade ajudadora e a espiritualidade comunitária. Agora, no mês de maio, nós iniciamos com a espiritualidade amorosa. Olha que combinação, bem no mês das mães, das noivas, como costuma se dizer, nós vamos falar sobre amor, sobre a espiritualidade amorosa. Para isso, nós vamos fazer um estudo do capítulo 13 do livro de Coríntios, que é um capítulo que é muito conhecido. Todo casamento tem, muitas mensagens sobre amor nos fazem refletir. Normalmente, quando se fala do sacrifício de Jesus na cruz, traz-se também a amorosidade, né? O amor que está contido naquele gesto, e esse texto volta a aparecer. Ele já foi parte de poemas, ele já integrou músicas, inclusive do cenário pop, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, nada seria. Antes, para introduzir, como nós sempre fazemos, eu quero conversar com os irmãos sobre uma contextualização desse capítulo, né? Do capítulo sobre a espiritualidade amorosa. Primeiro, a gente tem que entender como é que as exortações de Paulo começam, porque esse capítulo, especificamente, consegue ampliar nossa visão sobre os conceitos que Paulo traz no livro de Coríntios, se nós entendemos o contexto de como ele foi construído. Os irmãos devem saber que Paulo fundou a igreja de Corinto, lá na lição 1, vocês vão entender porque aqui Paulo escolheu essa cidade, e ele então prossegue sua viagem missionária. E estando em viagem missionária, ele recebe notícias dos seus discípulos, da sua igreja, das suas ovelhas. E a partir dessa notícia, ele escreve então uma carta. E nessa carta existem algumas exortações. E para a gente entender a espiritualidade amorosa e a mensagem que Paulo traz nesse capítulo, a gente tem que retroceder um pouco para princípios básicos dessas exortações. Porque é o entendimento desses princípios, o encadeamento desses princípios que fazem com que a gente consiga ter uma compreensão mais ampla desse texto que parece ser reduzido ao amor romântico, né, nos casamentos, o que não é verdade. Não é sobre isso apenas esse texto. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o princípio da espiritualidade saudável, sadia, o princípio da igreja saudável e sadia é a centralidade de Cristo na vida da igreja e a centralidade de Cristo no exercício da nossa espiritualidade. Então, a concepção do que seja o amor neste capítulo precisa ter como ponto de partida a centralidade de Cristo. E a centralidade de Cristo toma efeito na nossa vida através da ação do Espírito. E isso também nós já discutimos lá na lição 3. Eu sempre falo muito dessa lição 3 porque para você entender a igreja saudável, a gente precisa refazer o nosso conceito do que seja a ação do Espírito na vida da igreja.
E quando a gente tem, então, o entendimento do que de fato é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, é que nós podemos compreender como é que uma espiritualidade sadia se constrói, principalmente a espiritualidade amorosa. Depois que a gente entende que a centralidade da construção da nossa espiritualidade é Cristo, é a cruz de Cristo, quando eu entendo que não há nada que eu faça para que Deus me ame mais ou me ame menos, que não há nada que eu faça para ser uma filha mais boazinha ou uma filha fora da linha, e que isso não interfere na centralidade de Cristo. Quando eu entendo que a minha salvação é fruto do sacrifício de Cristo, da ação salvífica e vivificadora deste sacrifício sobre minha vida, eu consigo entender, então, o meu lugar dentro do corpo. E eu consigo permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida para que a minha vida ganhe sentido. E ganhar sentido na minha vida significa servir. Porque o princípio do exercício do evangelho, do exercício das boas novas é o serviço. Uma vez questionado quem era o maior no reino dos céus, Jesus diz, é aquele que mais serve. E nós vimos que um membro, uma célula do corpo, afastada e sozinha, ela não é só mais vulnerável, mas ela é mais suscetível à criação de mágoas, de rancores, ao afastamento, porque ela não tem o sentimento, a pertença de comunidade. E se você não tem esse sentimento de pertença da comunidade, volta na lição anterior, na lição 15, quando a gente fala sobre espiritualidade comunitária. O crente sadio é o crente que tem objetivo, finalidade na sua vida, que está ligada territorialmente a uma comunidade e serve a um Deus invisível numa comunidade visível, numa comunidade que tem carências, com pessoas reais, com problemas reais. O exercício da espiritualidade é dentro do concreto, apesar de servirmos a um Deus invisível. Sem esse sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, à comunidade, a gente acha que o evangelho é uma carga, quando na verdade ele não é. Né? O que motiva o trabalho, o que motiva o serviço, o que motiva a continuidade, né, dessa trajetória no evangelho é tudo aquilo que nós comentamos anteriormente. É entender quem é Cristo na minha vida, é entender como o Espírito Santo age na minha vida para que eu prossiga no desenvolvimento da minha espiritualidade. É entender que o exercício do serviço faz parte dessa construção. E é entender que eu sou mais feliz, que a minha ação tem mais sentido se eu pertenço, se eu tenho esse sentimento de pertencer a uma comunidade. Não tem como você exercitar uma espiritualidade amorosa apenas para si, ou apenas para quem você gosta. Amar quem ama a gente é fácil. E Jesus não diz só que a gente precisa amar quem nos ama. Ele diz assim, interceda pelos seus inimigos, né? Abençoe quem te persegue. É uma visão completamente diferente do exercício da espiritualidade. Então, a espiritualidade amorosa que nós vamos encontrar lá nesse capítulo do 13 de Coríntios, nós vamos pegar algumas referências antes para entender a complexidade desse capítulo. Está lá no capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos.
Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala do Espírito Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Olha como a ação do Espírito Santo sempre retorna. Então, para introduzir de verdade o assunto, né, que a gente já fez uma introdução, o pastor Ed Renekiewicz nos faz prestar atenção em uma palavra que é o dom supremo. O maior dom que é outorgado à igreja é o exercício do amor. E aí esse texto ele vai trazer várias, metáforas para dizer para a gente por que o amor é o dom supremo. O que é que a gente considera que é supremo, que é melhor e que é superior, inclusive dentro da perspectiva espiritual, evangélica, gospel, e que nesse capítulo o pastor Ed Renekiewicz vai nos trazer a reflexão, né, de que sem amor nenhuma dessas coisas produz efeito. Nenhuma dessas coisas lhe ajuda na construção de uma espiritualidade sadia. A primeira coisa que ele vai nos chamar a atenção para nos convencer, né? Ele nos dá uma tese. A tese dele é: o amor é o dom supremo. O amor é o dom, é como aquele objetivo maior. É como aquele ponto que lá no vôlei vai se chamar de match point ou golden point. O ponto que vai fechar o jogo. O ponto que vai definir. O último gol, quando a gente vai cobrar pênaltis. O gol que vai definir. Esse é o amor, é o dom supremo. Ele vai dizer: você pode ter dom de língua, você pode ter o dom de ensino. Se você não tiver amor, nada disso vale. E ele tem uma aproximação tão especial, ele diz assim: não é incomum que oradores muito bons e que discursos, pregações, ministrações bem eloquentes falem muito e não digam nada. Não produzam nenhum impacto e nenhuma mudança na vida das pessoas. Muitos pregadores, com exceções de alguns, a gente sabe que existem pregadores que nós lembramos as suas pregações até hoje. Por exemplo, o pastor Martin Luther King. Tem gente que consegue recitar pregações que ele fez e que foram gravadas. Tão contundentes eram suas palavras. Mas não é incomum pessoas falarem muito bem, pregarem muito bem e essas palavras serem levadas pelo vento. E talvez a escolha da cruz nos fale também sobre isso. Jesus podia fazer um sermão como o Sermão da Montanha, mas ele escolheu, a Bíblia diz que ele foi para a cruz como uma ovelha que vai ao matadouro sem dar uma palavra. Porque o exemplo, porque o amor, porque a entrega do amor é superior a qualquer discurso. E é por isso que o texto diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, nada seria. De nada valeria, né? Então, o discurso é uma coisa, o testemunho é outra. E é por isso que o amor é o dom supremo. Ainda que você tenha o dom da oratória, que é uma coisa que a gente já discutiu bastante, que era muito importante para a comunidade de Corinto. Ainda que você tenha o dom da glossolalia, fale muitas línguas, ainda que você tenha o dom de línguas, tão polêmico no nosso meio evangélico, sem amor, nada seria. As palavras convencem, o gesto arrasta. É um ditado, se eu não me engano, espanhol, galego, catalão, não sei, uma coisa assim. Eles falam isso, né? As palavras convencem, mas é o exemplo, é o gesto, é o fazer, é o amar que arrasta, que leva junto,
que o outro imita. Ele diz também que você pode fazer muito e não ser ninguém. Não ter nenhum tipo de prestígio. E o texto vai falar sobre isso, né? Sobre uma pessoa que pode fazer muito, mas que ainda assim não tenha significância ou significado na trajetória da vida de ninguém, nem de si mesmo, nem da construção da sua própria espiritualidade. Por fim, o texto vai nos dizer assim: e ainda que eu dê tudo aos pobres, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada vale. Então, são dois conceitos extremamente importantes dentro da perspectiva da compreensão espiritual do mundo, que inclusive a era vitoriana dá grande destaque, né? A vida sacrificial. Existia a prática da autoflagelação. Os autoflageladores eram aquelas pessoas que acreditavam que produzir o próprio sofrimento os aproximava de Deus. Então, o texto vai dizer que se você tiver esses dois comportamentos que são considerados vestígios ou manifestações de uma vida muito espiritual, que é a abnegação total, vou dar tudo aos pobres, ou vou entregar meu próprio corpo para ser queimado em nome do Evangelho. Se você não faz isso por amor, nada faz sentido. E eu já disse isso algumas vezes pregando na igreja. As pessoas falam muito sobre a lei e sobre a graça. E eles entendem, né, que a graça é a flexibilização de tudo. Ah, pode viver do jeito que quiser, já foi salvo mesmo, no último dia tem essa palavra de Corinto, né, que a gente já estudou inclusive aqui, o corpo vai ser lançado ao fogo para o diabo usar e o espírito vai ser salvo como que pelo fogo no último dia. Então não é assim. A graça, na verdade, aprofunda a gravidade das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Por quê? Porque Deus pode escrutinar a nossa intenção. O que o texto está falando é isso. Todas essas manifestações que nós achamos ou muito espirituais, ou muito superiores, ou muito boas, elas não têm significado nenhum sem amor, porque Deus pode avaliar a intenção. Ele pode avaliar a motivação, porque eu posso distribuir cestas básicas, mas eu posso distribuir cestas básicas para ter a selfie, colocar nas minhas redes sociais e ganhar muitas curtidas, não necessariamente porque eu entendo o sofrimento do outro, eu entendo que na pandemia a fome está matando também, a fome está se acercando das famílias e das pessoas, eu só quero o meu like. A graça, ela não avalia só o que você faz, mas ela avalia a intencionalidade, a motivação, de onde surgiu essa atitude, este ato. Então, a proeminência do amor. O amor é o dom supremo, porque o amor dá sentido a todos os outros dons. O amor dá sentido à hospitalidade. O amor dá sentido ao dom do conhecimento, ao dom de ser mestre, né? De ser profeta, ao dom do ensino, ao dom da oração. O amor dá sentido aos dons. O amor que é o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, ele é que vai fazer com que os dons se manifestem na igreja pela intenção correta, pela motivação correta. Mas o pastor Ed Renekiewicz continua falando para a gente sobre a construção da espiritualidade amorosa, trazendo uma reflexão sobre as propriedades do amor, as características. Ele começa o capítulo, eu vou pedir permissão aos irmãos para ler o capítulo. Ele começa o capítulo explicando o que é uma propriedade. Então, entenda-se por propriedade aquilo que é peculiar ao amor,
suas características mais básicas e essenciais. E aí ele vai chamar atenção para a gente que na explicação das propriedades do amor estão ali, naquele intermeio, todas as exortações, ou a maioria das exortações que Paulo já fez à igreja de Corinto. Então a gente olha para aquele texto, que é lindíssimo, como eu disse a vocês, ele já fez parte, né, de poemas, de poesias, de músicas, ele se manifesta, é um poema que fala de um tema tão universal que ele reverbera em várias esferas, inclusive nas esferas artísticas, e a gente sempre associa ele ao exercício do amor romântico, né? Mas ali naquele texto estão de forma intrínsecas algumas das características da igreja de Corinto, né, dos irmãos da igreja de Corinto, que nós devemos combater pela oposição. Às vezes a gente aprende a ser pela oposição ou pelo não ser aquilo. Ficou complicado de entender, mas eu vou explicar para os irmãos. Alguns exemplos na Bíblia, inclusive, nós temos para saber como não fazer, como não nos comportar, como não permitir que aquele comportamento seja o nosso comportamento, inclusive a igreja de Corinto. A carta de Corinto existe para nos dar uma luz, nos guiar e nos levar a construir uma igreja saudável a partir dos exemplos de Corinto, da correção do comportamento da igreja de Corinto. Então, quando Paulo exorta lá sobre a ceia, ele diz, vocês não podem fazer isso. Como é que vocês estão comendo da mesa de Deus? E vocês estão fazendo acepção de pessoas? Vocês não podem fazer isso. Então, a gente já sabe que o comportamento da igreja não deve ser fazer distinção entre as pessoas. Quem leva coisas boas para o junto da panela come melhor, quem leva o que tem menos qualidade come o que tem menos qualidade, quem não leva nada fica com fome. Não é o entendimento do evangelho. Então a gente às vezes constrói o caminho que devemos a seguir pela oposição ao mau exemplo. A gente vê no princípio da Bíblia uma prática de pecado que vai se renovando entre as gerações, que é a mentira, né? Abraão mente sobre Sara e aquela mentira ela vai. Então, assim, eu aprendo que eu não devo mentir, porque esses personagens acabam se envolvendo em muitas confusões por conta da mentira, né? Eu aprendo que eu não devo mentir pela oposição do comportamento do mentiroso. E esse texto que fala sobre o amor, Paulo está dizendo exatamente isso. Eu vou dizer para vocês qual é a oposição do comportamento de vocês. Do que é o amor, do que é o exercício desse dom e do que é a construção de uma espiritualidade amorosa, na compreensão da extensão, da profundidade e do alcance desse amor. Então, a gente tem, por exemplo, o comportamento da igreja de Corinto, que nós já discutimos aqui algumas vezes, que é a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que tinha muitas referências religiosas e de experiências religiosas. Quando as pessoas conheciam a Jesus, entendiam que só Jesus podia salvá-las e entendiam que elas precisavam viver de forma diferente, de acordo com as boas novas, com o evangelho que Jesus propõe para nós, elas queriam então reproduzir as experiências religiosas que elas já tiveram dentro do evangelho. A própria ceia, né, que é um rito, né, que é um rito fundante da nossa fé, que é rememorar o sacrifício de Jesus na cruz. Lá na igreja de Corinto, ela se juntou com a prática do ágape, que era todos comerem juntos, né? A gente já falou sobre isso na lição, se não me engano, lição 12, a mesa de Deus. 12 ou 13. Mas vai lá, vai pelo nome, a lição é a mesa de Deus e vocês vão entender mais do que eu estou falando aqui. Eles queriam reproduzir as práticas que tinham
inclusive, né, esses êxtases pontuais da espiritualidade. A prática da espiritualidade que eles tinham acesso é de ter uma festividade cultica dentro de um período, e nessa festividade cultica eles expressavam a espiritualidade, inclusive às vezes de forma fora da sua consciência, de forma inconsciente. Aí Paulo vai dizer várias vezes: eu rogo aos irmãos por uma fé consciente, por uma fé pensada, refletida, né? Abandonem essa prática. E eles queriam experimentar de novo esses êxtases pontuais. E aí Paulo vai dizer assim, ó, o amor, a prática do amor, a construção de uma espiritualidade amorosa é o oposto disso. Ele vai dizer, o amor é paciente, o amor é perseverante, ele está ali todos os dias. O amor não é um arroubo, um êxtase de um dia que eu sinta, apesar de que existem essas experiências. O amor é o exercício do cotidiano, é o exercício do diário, é a convivência diária, é a convivência comunitária. É ter diferenças de posição com o irmão e conviver com ele, e amá-lo, e dividir o espaço do culto com ele. Isso é o amor. O amor é paciente, ele é perseverante, ele é persistente. Então, dentro daquele texto que é tão lindo, está uma oposição às exortações que Paulo já fez. Ele vai também chamar a atenção para um comportamento que é talvez o princípio dos problemas da igreja de Corinto, que é essa necessidade que os irmãos de Corinto tinham de afirmar a sua importância dentro da comunidade de diversas formas. Eles começaram se dividindo em grupos, né? Por identificação ideológica. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Jesus. Então, polarizando-se. E cada grupo queria sentir-se mais especial, mais espiritual, os mais espirituais, o ser mais espiritual dentro da comunidade. Na ceia, né? Os que levavam a melhor comida. Então, era um comportamento da igreja. E como eu já falei para os irmãos, naquele período e na cidade de Corinto existia também uma grande valorização da retórica. A gente já conversou sobre isso lá na lição 4, quando eu expliquei esse problema das divisões na igreja, né? Por que tinha um grupo tão grande que acompanhava Apolo? Quem era Apolo? Apolo era um homem que tinha um excelente uso do discurso, da retórica. E isso era muito importante dentro da sociedade da cidade de Corinto, que era dominada por romanos e com grande influência grega, e nós sabemos das escolas filosóficas gregas e como eles valorizavam a retórica. Então, esse comportamento de ter a necessidade de ser aceito por um grupo, de fazer parte de um grupo, para atribuir importância à minha vida, vai ser também um contraponto deste capítulo que Paulo nos escreve, e ele vai dizer que o amor ele não é vaidoso, ele não é invejoso. O amor não busca esse holofote. E aí, lá no ponto 3, a gente vai ter também a distribuição da ceia, que de forma figurativa, socialmente, também essa busca pelo que há de melhor. E ele vai dizer, o amor não busca o seu próprio interesse. E na sociedade que a gente vive, a gente liga muito assim, o meu próprio interesse está muito ligado ao nosso valor econômico, né? Eu busco sempre o acúmulo para mim, o melhor para mim, a melhor comida, mas é de qualquer esfera. Ele não busca o seu próprio interesse, por exemplo, no exercício dos dons da igreja. Seria interessante que eu fosse professora da EBD, porque isso me dá prestígio. Eu vou falar para 50 pessoas, 60 pessoas, todo mundo vai me ouvir, vai achar que o que eu falo é certo. Eu busco o meu próprio interesse ou
eu me coloco na posição de servo e aceito se o Espírito Santo quiser me dar o dom do ensino, porque assim eu estou contribuindo para a edificação da igreja, para a construção de uma espiritualidade sadia, para fundamentos doutrinários saudáveis. Entende o tópico anterior? É o amor, é a motivação, é a intenção que atribui aos dons o sentido. E aí o pastor Ed Renekiewicz traz uma frase muito interessante. Ele diz assim: o amor é a marca registrada da espiritualidade cristã. E Cristo já vai nos dizer isso. Ele diz assim: conhecereis que são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Interessante essa afirmação, não é? As duas informações são complementares, as duas afirmações são complementares. A construção de uma espiritualidade amorosa é muito mais do que você ser carinhoso, do que você dizer assim, ó amadinho, né? Tem um povo que gosta assim, ó amada, ó amado, ó amadinho. Espiritualidade amorosa é muito mais do que isso. E espiritualidade amorosa é compreender o sentido da sua vida dentro do corpo e exercitar o seu dom dentro da perspectiva deste amor, que não é o amor água com açúcar, do felizes para sempre, é o amor da convivência diária, de construir sentido nas relações, de suportar o outro. Eita, aqui nessa pandemia, todo mundo preso dentro de casa, a gente tem entendido bastante o que é suportar o outro, né? Porque coisas que eram muito pequenas pela convivência, pelo confinamento, por você estar ali sempre com as mesmas pessoas, tomam uma proporção imensa. Então, o amor, a construção da espiritualidade amorosa não é você virar poliana, né, do jogo do contente, não é amadinho ou amadinha. A construção da espiritualidade é você conseguir enxergar com clareza, com sobriedade, o conceito de amor e como esse amor se manifesta na construção da sua espiritualidade, no serviço, na compreensão da centralidade de Cristo na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Da permissão do Espírito Santo para agir na sua vida e te mostrar o que você precisa melhorar, porque você ainda não está na medida desse amor. Você não é tão benigno, você não é tão paciente, você não é tão perseverante, você não é tão abnegado, você não é tão não violento, você não é tão não invejoso. Você ainda busca muito o seu interesse, a construção do seu interesse. Essa é a construção de uma espiritualidade. E o pastor Ed Renekiewicz continua falando então sobre esse nosso último tópico, que é a permanência do amor. Todo mundo já experimentou o primeiro dia da dieta, o primeiro dia de fazer atividade física, o primeiro dia de namoro, que se descobriu apaixonada, o primeiro dia que recebeu o bebê e disse, ai, que maravilha, que cheirinho bom, e daqui a 7 dias acha que nunca mais vai dormir na sua vida e está enlouquecido. A nossa experiência humana não nos fala de um amor que permanece, de posturas, de atitudes que permanecem, mas nós servimos a um Deus que é eterno e o amor jamais acaba. O amor perdura no Evangelho. O amor das boas novas é um amor perene. Isso pode ser assustador para algumas pessoas. O amor permanece pela essência do Deus que é amor. Deus é eterno. Ele era, ele é e ele há de ser. E o amor que nos é proposto é para além desse período, ou é para além de uma fase da minha vida, é para além desse encantamento, esse êxtase que Paulo tenta combater lá em outras exortações. O amor é para sempre. E é entendendo a essência do Evangelho
entendendo esta característica, essa propriedade do amor, que ele dura para sempre, é que nós vamos construir a nossa maturidade. Lembra quando a gente falou lá no primeiro tópico, né, sobre os dons, a distribuição desses dons, e que o amor era o dom excelente? Uma igreja que agrupa em seu corpo pessoas que não compreendem a dimensão da espiritualidade amorosa, vai ter pessoas construindo as suas trajetórias não para a edificação do corpo, não para a sanidade do corpo, mas ele vai se esfacelar. É muito comum a gente encontrar igrejas que têm pessoas muito competentes, que fazem as coisas muito bem, que é tudo lindo, é tudo perfeito, é tudo no lugar, mas que não produz mudança de verdade, mas que não tem impacto na sua comunidade, que não tem impacto na vida das pessoas, que se um membro está doente, ele não consegue se recuperar, os outros membros não conseguem devolver a saúde daquela célula, daquele membro, daquela parte do corpo. Porque o exercício dos dons, a construção da espiritualidade está esvaziada. Ela não tem a maturidade da dimensão da espiritualidade amorosa. Ela não compreende o que é o amor. E ela não entende que o exercício do dom tem uma finalidade. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o amor é o caminho mais excelente. Quando eu sou bom orador, eu posso não produzir impacto. Mas eu posso ser uma pessoa péssima para falar. Se o amor me move, eu encontro a palavra certa para alcançar o outro. E às vezes o outro não precisa da palavra. Porque eu posso falar muito e não dizer nada. Eu posso fazer muito e não ser ninguém. Eu posso dar tudo e não dar nada de mim. Por isso que o amor é o caminho mais excelente. Ele dá sentido ao corpo. Irmãos, sem amor não existe corpo. Porque nós somos pessoas distintas, com dons distintos, histórias de vida distintos, atraídos a Cristo por caminhos diferentes, com trajetórias diferentes, e a gente se agrupa nessa grande diversidade. O que é que traz unidade para nós? O amor. Sem o amor, sem a centralidade de Cristo, sem a ação do Espírito, a gente é uma massa de coisas distintas que não vão se misturar e que não vão ter finalidade nenhuma, que não vão conseguir chegar a um produto final. O que nos torna viável, o que nos torna possível é o amor. O amor primeiro de Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou e Ele nos ensina o caminho do amor. Não existe desenvolvimento de espiritualidade sadia sem desenvolver a espiritualidade amorosa. Vai ter momentos difíceis na nossa vida, seja individualmente, seja como igreja, que nós vamos ser postos à prova. E sabe como nós vamos tomar as melhores decisões? Pelo amor. O amor que nos move nos vai mostrar o caminho mais excelente. Então, eu tenho sempre falado isso aqui nas nossas lições. A gente precisa abandonar alguns conceitos que nos foram ensinados como sendo de uma espiritualidade sadia, de uma espiritualidade excelente, de uma espiritualidade santificada, e entender de verdade que a construção da espiritualidade é um processo, é diário, que a gente avança, mas a gente às vezes retrocede, que é do humano para o humano, e que a gente precisa construir. Não existe espiritualidade fórmula mágica, que você faz assim,
e aí você é o que mais sabe da Bíblia, o que ora melhor, ou qualquer um desses conceitos. A espiritualidade é construída no cotidiano. E o que dá sentido à construção dessa espiritualidade é o amor. É o amor que nós sentimos que Deus tem por nós. E é o amor que o próprio Deus põe no nosso coração para que nós possamos amar os irmãos, estar dentro de uma comunidade, nessa dimensão comunitária, construir uma espiritualidade amorosa. O pastor René Kivitz vai ter um momento nessa lição que ele vai dizer assim: irmãos, se o irmão não entende que o dom do amor é o dom supremo, é o dom que dá sentido aos outros dons, então eu só posso pedir a Deus que Ele me ajude a te amar. Nós precisamos refletir e construir de verdade uma espiritualidade amorosa, de acordo com esse texto, que fala para a gente de maneira muito clara sobre o caminho mais excelente, que é o amor. O que o texto nos diz é: você pode falar muito e não dizer nada. Você pode fazer muito e não promover nenhuma mudança ou não ter qualquer importância. Você pode dar tudo e não ter dado nada de si. Porque você pode ter feito tudo sem amor. Que Deus derrame do seu próprio amor nos nossos corações e nos abençoe. Eu espero os irmãos no próximo domingo para a última dimensão da espiritualidade, que é a espiritualidade frutífera.